começando de novo, espero que agora tenha som. Vou colocar o tema da live aqui. Liderar não é para mim. Fixar o comentário aqui. Uma musiquinha aqui pra gente entrar numa energia boa. Espero que agora tenha som, né? Precisei sair e voltar. Então, quando eu falo do tema liderar não é pra mim, então o objetivo é a gente compreender o que tá no meio desse percurso. E a inspiração do tema surgiu justamente de uma conversa hoje à tarde com uma cliente, onde quando a gente chegou no momento de perfil comportamental, ela viu e ela falou assim, isso aqui não é comigo. E aí eu tenho uma visão a respeito disso, e é bem esse assunto que eu queria trazer. Mas antes de eu entrar no tema, eu gostaria de falar, de anunciar aqui que hoje é o início de um projeto. Eu acabei não anunciando, né? Resolvi vir começar fazendo realmente, mas é o início de um projeto onde nós teremos as terças do Diálogo Certo. Então, nas terças-feiras, às 18h08, eu quero ter um encontro marcado aqui com você, te convido a estar aqui comigo, pra gente falar, então, de tudo que tiver relação com o Diálogo Certo. Também aceito sugestões de tema, vou trazer pessoas também, convidados aí que tem a ver com esse tema. Mas voltando a falar, então, no liderar não é pra mim, então eu quero falar algumas relações quando a gente tem essa frase na cabeça, o que isso pode trazer de prejuízo, mas também quero trazer depois alguns pontos que você pode trabalhar justamente para destravar essa questão da liderança e você conseguir se sentir bem agindo aí como líder e compreendendo. Se isso for, claro, o teu objetivo. Quem sabe com a minha fala de hoje, você muda de chave aí, muda de ideia, tá? Quando a gente fala... Então, por que eu quis trazer? Porque eu vejo o seguinte, que tudo que a gente se envolve hoje, sempre, mesmo que seja na vida pessoal, no âmbito familiar ou no âmbito profissional, muitas vezes vai ter a ver com a questão do posicionamento, de dar opinião, né? E acaba tendo uma liderança, direta ou indireta. Mas falando da vida, né, de uma forma geral, pensando no crescimento a longo prazo, né, no teu desenvolvimento, você vai perceber que se você se condicionar de repente a falar assim, eu não vou liderar, ou liderar não é pra mim, você pode estar colocando às vezes até uma pedra na tua cabeça, assim, sabe aquela questão do colocar um limite pro teu crescimento, pro teu desenvolvimento? Então por isso que eu trago esse tema, para te mostrar e para te motivar e também para dizer o seguinte, que às vezes você pode ter medos, receios, pode ter um pensamento de repente, lidar com gente é difícil, é muita pressão, pode sim ter alguns pontos que pode estar pesando para você ter essa opinião. Às vezes também é porque de repente, eu entendo que um cargo de liderança exige mais, então às vezes eu tenho outros projetos, outros objetivos de vida, então ok, tá tudo bem, né? A questão aqui é desmistificar o receio, o medo de ser líder, né? E trazer assim a minha visão, que é você consegue ser líder independente do teu perfil, independente do teu jeito. Você sempre vai conseguir liderar respeitando a tua essência, respeitando a tua particularidade. Então essa é a bandeira que eu levo, que quando você vai se entendendo, compreendendo e ajustando algumas situações, você consegue sim chegar, né, no desempenho dessa liderança. Um grande ponto que eu vejo também, que gera esse medo de ser líder, é porque às vezes a pessoa ela já enxerga aquele cenário pronto, fala aquela foto grande, né? Como eu líder, como que é isso? Eu com a equipe, as pressões, os resultados, as metas que estão vindo, às vezes alguns perfis assim meio delicados de lidar, né? Mas principalmente porque às vezes a pessoa se espelha nas figuras de autoridade que ela já conheceu. E eu vejo que nós estamos numa fase onde a gente ainda tem figuras de autoridade ao pé da letra dessa palavra mesmo, né? Trazendo isso como uma autoridade realmente de um jeito autoritário, não só uma autoridade pela posição que ela está. E às vezes ela se espelha nisso, ela sofreu com isso na carreira dela, então quando ela imagina o líder, ela imagina esse cenário. E aí que eu queria trazer a primeira desmistificação, que é o quê? Entender que, na verdade, esse tipo de liderança é bem o tipo de liderança que hoje está precisando de transformação. A liderança pelo autoritarismo, pela cobrança em si, é uma liderança que hoje, nos tempos de hoje, ela não está tendo o mesmo efeito.
E ela gera situações assim, ok, gera resultados momentâneos, às vezes a pessoa faz porque ali existe uma cobrança, mas ela não é aquela liderança que engaja. E hoje se exige muito mais isso. Então o líder realmente que quer se posicionar, que quer ficar na empresa, ele precisa ter essa visão de crescimento, essa visão de que ele tem que também ser um desenvolvedor de pessoas. E aí, o que acontece? Quando você busca o teu desenvolvimento pessoal, ao invés de você se pautar, às vezes você olhar para essa figura de autoridade ou esse modelo de liderança que de repente você viu e que muitas vezes você não concorda, e já aconteceu comigo assim, até casos inconscientes realmente, da pessoa não se identificar, e depois na hora que a gente ia conversando e que a gente ia ajustando esse modelo, a gente ia vendo que, na verdade, ela tinha essa visão daquela liderança que ela mesma não aprovava. Então, como é que eu vou conseguir me desenvolver, crescer e chegar num estilo de liderança se eu mesmo não aprovo? Então, o primeiro ponto é realmente você ter a compreensão de entender que, sim, você pode ser líder, pode desempenhar, seguindo do jeitinho que é o teu perfil, do jeitinho que você é. A questão é realmente adquirir habilidades e posicionamento, porque liderança tem muito a ver com posicionamento. E essa questão dos medos precisam ser mapeados, né? Por que eu não quero liderar? O que me incomoda? O que me atrapalha? Será que é um perigo que é real mesmo ou é um perigo mais imaginário? Será que é algo que, conforme eu fui me crescendo, fui me desenvolvendo, fui me tornando profissional, eu fui acreditando nisso? Por às vezes eu olhar isso de uma forma mais distante? Como seria se eu começasse a pensar que vitórias ou que crescimento, que oportunidades eu teria na minha vida se eu passasse a liderar, se eu tivesse essa postura? E quando a gente fala de liderança, ela tem dois viés, né? Um deles é o cargo que a pessoa ocupa e outro é o poder pessoal. Então, quando a gente fala, a gente tem que observar como que a gente está nas duas situações. Porque tem muitas pessoas que elas são líderes, elas são vistas como líderes, elas se tornam referência mesmo sem ter o cargo. Não tem aquela pessoa que fala assim, fala com fulano. Aquela pessoa às vezes acaba virando referência. Fala com ciclano. A pessoa acaba tendo aquela experiência, aquele jeitinho de explicar e ela vai virando autoridade. Então esse é um tipo de liderança que acaba sendo pela posição pessoal, né? Então não ter o cargo é importante, sim, porque ele te dá mais possibilidades de agir, mais possibilidades de executar aquilo que você deseja, claro, e realmente ter uma voz mais ativa, mas o poder pessoal é que faz o líder de verdade. Tanto é que a gente vê muitas situações de pessoas que elas têm o cargo, mas elas não conseguem desempenhar. Ela tem o cargo, mas ela não consegue ver exatamente aquilo que ela não consegue agir da forma que o cargo foi colocado, a forma que o cargo foi imposto para ela. Então, quando você desenvolve o teu poder pessoal, e o que é esse poder pessoal? São as suas características, são o seu jeito de determinar as coisas, são o teu comprometimento, o exemplo que você passa para as pessoas, que você transmite, tem a ver com a confiança que você gera. A confiança é um elo muito importante. Então, eu acredito que eu falando algumas dessas características, você possa até já se perceber e se reconhecer nessas características. E aí, de repente, a liderança já começa a não ficar tão distante, né? Se essa questão do liderar não é para mim, é uma fala aí que está latente aí na tua mente. Então, ela também pode ser desenvolvida, a liderança, como qualquer outra habilidade. E quando você passa a avaliar e passa a entender o que está se passando na tua mente, você consegue se dar conta e aí entendendo se são medos, que medos eu tenho. Aí você pode inclusive ir anotando e mapeando cada um, né? Deixa eu ver o que a Anabel colocou, né? Exatamente, o líder precisa muito ter empatia com os liderados. Então essa é a liderança de hoje, né? Não sei, Anabel, se você tem alguma dificuldade no realizar essa questão da liderança, se você já teve alguma experiência nesse sentido, fica à vontade aí para compartilhar. Então, essa questão assim, se eu compreendo realmente o que estaria me impedindo, o que tem entre eu e a liderança, eu entendendo isso, eu consigo mapear e aí eu consigo administrar cada um desses pontos e levar como uma autorresponsabilidade. Então, esse eu queria trazer como um primeiro passo já. Então, eu quero trazer aqui 5 passos que vão te ajudar a mapear, a se entender e realmente a se aproximar dessa possibilidade aí de ser líder. Então, deixa aqui. Então, o primeiro ponto é o que eu estava falando, mapeie os teus medos, mapeie o teu receio. Faça uma investigação, se imagine, né? Quando eu me imagino como líder, o que me incomoda, o que me impede, o que me gera? Esse é o primeiro ponto. Mapeia, anote. E aí, ao invés de você ficar considerando aquilo como uma pedra no teu caminho, como algo que te impede, olha isso como uma ponte e pensa assim, bom, eu posso trocar essa questão da limitação por uma autorresponsabilidade para eu chegar nesse objetivo.
Então esse é um dos pontos, é o primeiro ponto. Então, se eu mapeio, eu tenho a oportunidade de transpor isso, né? O segundo ponto, então, perceba a questão das próprias habilidades que você precisa desenvolver. Então você pode perceber como? Olhando as outras pessoas, veja aqueles líderes que você admira, que características que eles têm, tanto técnica, né, do profissional realmente, quanto as características pessoais. Você pode também mapear essas habilidades, fazer uma rota, um mapeamento de que características seria interessante você desenvolver e você já ir adquirindo. Eu já leio ali, tá, Anabel? Que características você lê, você ir adquirindo. Eu falo você lê porque eu li ali. Que características você tem, você pode desenvolver, então mapeando. E também conversando com as pessoas. Isso é muito legal. E essa é uma coisa assim que às vezes a gente acaba não fazendo. Às vezes a gente olha, a gente admira, acha legal e não conversa. Então você conversar com quem já está lá é muito importante, porque olha quanto que ele trilhou e ele pode te passar dicas, orientações, te dar um mapa da rota aí. Então a questão também, antes eu falei de você olhar para sua mente, eliminar os obstáculos que estão ali e te aproximar da liderança. Agora eu estou falando de você traçar uma rota verdadeira realmente. Que habilidades eu preciso? Tanto técnicas, às vezes eu realmente preciso entender de gestão e de outras características, quanto habilidades comportamentais. Se eu estou com um receio muito grande, mas eu vejo que isso é algo que poderia me levar para frente, eu não posso simplesmente parar e deixar essa pedra ficar na minha cabeça e de repente eu perder oportunidades. Deixa eu ler aqui o que a Anabel colocou. Já tive sim, Eliane, eu acredito mesmo que conseguimos muito entender nosso perfil de liderança, olhando muito para o próximo e o ambiente ou objetivo que precisa alcançar. Joia, bem nessa língua aí que eu tô falando, né? Então é com essa observação, essa empatia que ela mencionou antes, que você vai observando e vai subindo e vai galgando. Vai adequando aí as características. O terceiro ponto que eu quero trazer é para você investir em autoconhecimento. Então aqui eu trouxe, na verdade, como se fosse um triângulo aqui, tá? De 3 questões. Então, autoconhecimento, as habilidades técnicas que eu já mencionei também junto ali no item 2, e o conhecimento de pessoas. Saber conhecer, saber lidar com pessoas também ajuda muito, né? Então a Anabel traz a questão ali da observação, da empatia, né? E a gente também consegue aprofundar isso. Né? Sem essa característica de observar, de você realmente olhar para quem está na tua frente, é muito difícil você desenvolver a influência pessoal do líder com o liderado, porque senão você vai fazer uma liderança só de você para o outro, mas não vai ver o que está vindo de lá para cá para você ajustar o tom, ajustar o timbre. Então nesse triângulo aqui que eu coloco, nessas 3 características do terceiro item, então tem autoconhecimento. Então quando você se conhece, você entende qual que é o teu jeito, o teu jeitão, né? Teu jeitão de liderar, de falar, de conversar, de lidar com você mesmo, com as pessoas. Como que você lida com as tuas limitações pessoais para você ir superando e como que você correlaciona o teu perfil com os demais perfis. Você vai descobrindo qual é o impacto que o teu perfil gera nos outros também. E aí, o terceiro, o conhecimento de pessoas, que vai estar interligado. Porque quando você entende das características, você consegue alinhar melhor, você consegue extrair o que tem de melhor do teu liderado. Porque um ponto da liderança é desenvolver pessoas, né? Então, com isso também você consegue estar melhor apto aí para esse desenvolvimento das pessoas. O quarto item que eu quero trazer aqui como dica, como pontos aí para te ajudar a chegar mais perto dessa liderança e mais distante dessa crença do que o liderar não é para mim, vá atrás então de livros, cursos, processos de desenvolvimento de liderança, inclusive tem processos personalizados de liderança, então um modelo bem adequado para você, mentoria, mas realmente veja como uma oportunidade, porque você lidera em grupos, em associações, no seu próprio trabalho, na sua equipe, tudo você consegue ir desenvolvendo. E essa liderança através da influência pessoal, e não uma liderança da imposição ou de uma característica que eu vou lá e faço, eu mando, as pessoas obedecem. Porque essa característica, em alguns pontos, digamos uma liderança mais imperativa, em alguns pontos, em alguns tipos de liderados, ela pode até ser pertinente. Em algum momento, ela pode até ser pertinente, mas isso como uma característica do líder acaba sim prejudicando e influenciando negativo a médio e a longo prazo, porque a equipe ela é o reflexo do líder. Então, quanto mais esse líder se desenvolver, quanto mais habilidoso ele for no influenciar essas pessoas para levar para esse objetivo comum, porque o líder ele tem que estar de olho nas pessoas e de olho na meta. Então, quanto mais habilidoso ele for com as pessoas, mais próximo da meta dos seus resultados ele vai estar. E mais leve de liderar vai ser.
Essa semana, acabei de lembrar, eu conversei com... Sexta-feira à tarde, na verdade, eu conversei com uma pessoa e foi interessante a gente falando sobre liderança e de repente ele fez assim, porque a nossa linguagem corporal, ela conta muito, né? Conversando comigo, daí ele falou, eu tô querendo fazer mesmo um negócio para trabalhar, olha, eu tô fazendo um pouquinho do que ele fez, para trabalhar com as pessoas. Tá indo, a gente tá fazendo e tal, tá desenvolvendo, mas eu tô querendo mais pra frente trabalhar. E de repente ele parou e ficou assim, sabe? E na fala dele, ele dizia assim, não, tô indo, tô fazendo. Aí eu comentei com ele, né? Falei, mas você buscar essa habilidade que de repente pode te dispor de um tempo, de uma energia, é justamente para não ter que agir dessa maneira, com esse esforço. E sim, que essa liderança ela seja mais fluida. Um mar de rosas? Provavelmente não, né? Porque se a gente está falando de um ambiente de empresa corporativo, ele tem seus altos e baixos. Mas a questão é, como que você está preparado para lidar com isso? Porque os altos e baixos eles vão ter sempre, tanto para você quanto para outras pessoas. Mas como que você está preparado para lidar com isso? É que vai fazer a diferença e que vai ajudar. E agora eu já vou trazer já, de uma maneira bem objetiva que eu estou fazendo, o 5º passo, que é, acredite que qualquer pessoa pode liderar respeitando a sua essência. Então, quando você vai para um processo de desenvolvimento, também sempre olhar para a tua essência. Sempre cuidar disso para que você possa só melhorar habilidades, ajustar alguma coisa que você precisa ajustar, mas de maneira nenhuma perder a tua essência ou de repente modelar algo que não faça sentido ou que não some para você. Que você realmente possa só desenvolver suas habilidades. Agora, o primeiro passo é o quê? O teu pensamento, né? Então, entendendo para onde que eu quero seguir, aonde que eu quero chegar. E aí você pode lançar mão de várias maneiras para chegar nesse objetivo. Então, fazendo uma breve recapitulação, então hoje a ideia era trazer um tema mais breve, justamente para trazer o conhecimento, mas que fosse bem objetivo. Entendendo lá do começo, né? Se eu trago essa frase, como eu coloquei aqui no tema, liderar não é para mim, eu posso, sim, pode ser uma escolha, mas eu gostaria que essa escolha ela fosse realmente assim, por algo consciente seu, e não por um medo, por um receio ou por sentir que não tem habilidade. Porque daí não é uma escolha, né? Daí você realmente está, de repente, se sujeitando a uma situação e às vezes até deixando oportunidade para outras pessoas. Então, que você possa fazer a escolha, mas entendendo que você tem essa habilidade que você pode se desenvolver. E sempre o primeiro passo está onde? A primeira limitação vai estar onde? Na nossa mente. Então, se eu paro, eu avalio, eu compreendo o que está interligado com isso, eu consigo, como eu estava colocando, pontuar. O que será que me afasta dessa questão da liderança? Será que eu desempenho a liderança aqui na minha casa? Será que eu desempenho a liderança fora da minha casa? E aí eu vou entendendo. E a nossa casa ela pode ser um grande laboratório daquilo que a gente vai realizar. Se eu realizo aqui, eu consigo me desenvolver, eu consigo chegar depois nas outras questões, às vezes as mais complicadas. Porque geralmente a forma que a gente age num meio, num lugar, é a mesma maneira que a gente vai repetir e vai agir nos outros momentos. Então, deixa essa mensagem hoje para você, né, que ela faça realmente diferença, que você, cada momento, cada atuação que você for fazer, você se coloque como protagonista. De repente eu não sou protagonista exatamente como eu queria hoje, mas eu tendo essa visão de que eu posso criar essa rota, esse mapa de ação, e aí eu posso estar aberto para as oportunidades que vierem. Então a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo no caminho. Então eu deixo aqui o meu convite para a próxima terça, então para que a gente consiga firmar aí as nossas terças do diálogo certo, para que a gente fale sempre aqui de relacionamento interpessoal, de coaching comportamental, de comunicação assertiva, vão ser os pilares aí das nossas terças. Todas as terças às 18h08. Então deixo meu agradecimento, obrigada a você que estava comigo, obrigada Anabel, tá? E te espero aqui na próxima terça-feira. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade aí para colocar. Oi Noilma, seja bem-vinda. Vou só esperar ver se tem alguma dúvida. E aí eu já vou fazendo o nosso encerramento já. E eu deixo o convite para a próxima terça, às 18h08. A gente vai ter um outro tema que a gente vai conversar. E vai ser um tema relacionado à questão comportamental, aí relacionado à inteligência emocional. Inclusive, na semana que vem, na segunda semana de junho, eu começo um treinamento de inteligência emocional online através da ASIC. Eu vou deixar o folderzinho depois aqui no Stories, se alguém quiser trabalhar, desenvolver um pouquinho mais o seu gerenciamento emocional, fica o meu convite aí para o treinamento. Tá?
Obrigada, então, por vocês estarem aqui. Eu já vou encerrando, que já era o previsto. Então, a ideia foi fazer algo mais curto, mais para poder fazer essa marca aqui, esse marco para nossa primeira terça-feira. Então, toda terça, às 18h08, eu vou estar trazendo conteúdo aqui para vocês nesses 3 tripés que eu falei. Então, as terças do Diálogo Certo. Um grande beijo, tá? Uma excelente noite aí para vocês. Até! Deixa eu encerrar aqui agora. Deixa eu deixar uma musiquinha aqui enquanto eu encerro. Pra gente terminar em alta aqui, uma vibe boa. Tchau, tchau.